Pós-graduação em Estudos Marítimos da Marinha do Brasil. Por gentileza, o senhor André Beirão. André, trouxe torcida. O gerente de desenvolvimento de negócios da Enviropactor, Sustentabilidade e Resiliência, oceanógrafo, mestre em Ciências Ambientais e Florestais. Por gentileza, senhor José Luiz Pisorno. Pesquisador e coordenador técnico do Núcleo de Modelagem Ambiental da LANCE, Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia, da COP. Por gentileza, o senhor Luiz Paulo de Freitas Assad. O painel, o planejamento espacial marinho e o monitoramento. Comandando esse painel, eu passo a palavra para o professor Sérgio Gustavo Costa. Por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a Fundação Getúlio Vargas. Primeiramente, parabenizar a organização do evento. A gente esteve aqui a manhã inteira e é muito interessante ver essa multiplicidade, né, de atores que acabam se engajando nesse mundo do oceano, né. A Fundação Getúlio Vargas também, né, está engajada em cada vez mais nesse mundo do oceano. A gente, 3 semanas atrás, promovemos junto com o BNDES um seminário sobre a transição energética no mar, que foi um dia no BNDES, um dia na Fundação, foi muito interessante. A Fundação ocupa atualmente a presidência do Conselho Acadêmico Estratégico do Cluster Tecnológico Naval. Então, é muito prazer que eu estou aqui mediando esse painel junto com os meus companheiros. Eu não sei se todos aqui sabem ou conhecem o que é o planejamento espacial marinho, mas é chamado PEM, né? Guardem essa sigla porque vocês vão ouvir falar muito dele daqui para frente. O que é o PEM, né? No fundo, o PEM, primeiramente, ele é um estudo, né? Ele é um estudo que busca fazer uma análise de alocação e distribuição espacial e temporal, né? Porque é cenarizado também, das atividades humanas na água marinha. Isso tem, logicamente, um papel de ordenação e estruturação fundamental para objetivos tanto ecológicos como econômicos e sociais. Na verdade, integra esses 3 objetivos dentro de um ordenamento. Quais são os principais produtos, né, que saem desse estudo? Primeiro, é um plano de gestão espacial marinha, fundamental para se ordenar exatamente todas essas dimensões econômicas, social e ecológica do mar. E também um mapa de zoneamento e um arcabouço regulatório. O planejamento espacial marinho ele é uma previsão, né, até dos órgãos internacionais que seja feito. Em 2021, de acordo com a Unesco, já 45 países ou estavam desenvolvendo ou já tinham acabado de desenvolver os seus planejamentos espaciais marinhos, e o Brasil está a todo vapor nessa toada. O planejamento espacial marinho do Sul já está sendo realizado, o planejamento espacial marinho do Sudeste e do Nordeste já está em fase de contratação, e em breve teremos o planejamento espacial marinho do Norte, né? O governo federal, porque o planejamento espacial marinho é uma iniciativa pública, né, que tem coordenado e desenvolvido isso através do BNDES, né, da CECIRM e do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Eu vou, então, dar início aqui ao nosso... Espera um pouquinho só. Da início já foram apresentados, eu estou aqui com o professor Beirão, né, com a Cláudia,
né, com o nosso amigo Pisorno e com o nosso amigo Luiz Paulo. Né? Eles já foram apresentados aí, eu vou poupar um pouco de tempo. Eu queria primeiro começar fazendo a pergunta para o professor Beirão, né? Até porque ele vai ter que pegar um voo, e vocês não fiquem espantados se ele der uma saída pela direita ou a francesa, como dizem por aí. Né? Eu queria perguntar ao professor Beirão, né, qual a importância, e aí em especial para um país como o Brasil, do PEM, né, do Planejamento Espacial Marinho, né, do Plano de Gestão Espacial Marinho e do arcabouço regulatório que será propiciado pelo PEM, né, em geral, né, enquanto o estudo e para o Brasil também. Alô, já. Boa tarde a todos. Para mim, é um prazer estar ombreando os colegas, a Cláudia, o Pisorno, o Luiz Paulo e o Gustavo nesse painel. O Gustavo já deu uma boa introdução sobre o que é o PEN, em que ponto nós estamos, e a pergunta dele me é bastante cara de responder, porque pouca gente sabe o que é um PEN, e que, quando sabe o que é o PEN, em geral, tem uma associação a uma visão de mapa, a uma visão espacial. É pegar o litoral e dizer, olha, esse cantinho aqui a gente acha que é o ideal para energia eólica, esse daqui para aquicultura, esse daqui para uma reserva específica para um determinado ecossistema, então vamos fazer uma área de proteção marítima. Imagina, portanto, um grande mapeamento. Mas a pergunta do Sérgio me fez, e é isso, mas não é só isso. E por que é complicado, e esses dois aspectos que o Sérgio me perguntou, de arcabouço regulatório e de plano de gestão, são complicados? Porque, em geral, a gente olha muito para exemplos que tem lá fora, e é bem diferente você fazer um PEN para a Bélgica ou para Portugal, um Estado unitário, não é uma questão de escala. A visão que Portugal tem do mar, ela é única. Portugal sequer é uma federação, não tem Estado. Ou Bélgica, idem. Ou Holanda, idem. O Brasil é uma república federativa. E gostemos ou não gostemos, o legislador originário da nossa Constituição construiu um panorama do nosso pacto federativo complicadíssimo em relação ao mar, em que diz a União é responsável por várias coisas, mas, olha, nessa área aqui, se a União não tomar uma atitude, ou isto daqui é para o Estado tem competência para legislar. E nessa outra aqui, mais próxima ainda, o município tem condição de legislar, em especial na zona costeira. Aí cria uma nova lei para gerenciamento costeiro, demandando que os municípios façam os seus planos de gerenciamento costeiro. E aí, quando a gente vai pensar num planejamento espacial marinho do país, não adianta a União, via governo e poder executivo, dizer, olha, eu fiz o meu mapinha e essa área aqui eu vou botar de eólica. Porque o município local pode falar assim, não, eu autorizei aí uma fazenda de aquicultura, porque está na minha competência autorizar isso. Não, então, mas quem é que manda nisso? Quem tem competência para isso? Simplesmente a resposta é, não tem definido. Não sabem-se ao certo. Então, por isso, quando a gente diz que quer fazer um planejamento espacial marinho, buscando a hipotética segurança jurídica, a primeira pergunta que eu faço é, o que é segurança jurídica? Bom, segurança jurídica está escrito, ninguém tem grandes dúvidas sobre o que está escrito, e todos os juízes decidem mais ou menos na mesma linha, porque todos entendem de um mesmo jeito. Na justiça brasileira isso é possível? Então, essa tal da segurança jurídica, ela é inatingível, mas ela pode ter maiores contornos de segurança jurídica até para a atração de investimentos, para desenvolvimento da economia local,
da economia estadual e da economia do país. Pode, seja esse desenvolvimento de todas as formas, social, econômico, ok, pode, mas essa segurança, da forma que é imaginada diante do Pacto Federativo, não é simples, e mais ainda, nesse Pacto Federativo, a segunda parte da pergunta dele foi plano de gestão. Plano de gestão, espremendo e passando no funil, é quem tem poder de dizer o que pode, o que não pode, em que lugar. Diante de um pacto desses, será que o município vai aceitar que a União tem esse poder? E que, portanto, o Poder Executivo Federal tem esse poder? Não, mas tem que ter a participação da sociedade e tem que ter a participação do Estado e a participação do município e a participação do terceiro setor e a participação do capital, do setor investidor, que é ele que busca a tal da segurança jurídica. Então, fazer o gerenciamento, depois de fazer o tal do mapa, ainda que se faça um ótimo retrato de mapa, este mapa ser legitimado e legalizado por todo mundo não vai ser uma tarefa fácil. Nota que eu não estou falando de escala, de Portugal é pequeno, Bélgica ser pequena e Brasil é grande. Estou falando de arcabouço normativo que foi construído para o país. Essa é a dificuldade. E aí, ainda por cima, o tamanho e a escala impactam e é muito complicado fazer para algo do tamanho desse do Brasil. O nível de, às vezes, de entendimento, o Brasil se comprometeu a fazer até 2030. Do ponto de vista jurídico, compromisso é tratado, vinculante, assinado e internalizado no país. Não há compromisso nenhum do país fazer até 2030. Há um compromisso moral. Houve uma declaração do Brasil na primeira Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, em 2017, dizendo que faria até 2030. De 2017 até 2022, ficou, temos que fazer. Não, é importante, vamos fazer aí. A partir de 22, começou efetivamente alguma coisa a ser feita. Foram assinados acordos, como esse do BNDES, o MMA, a partir de 23, começou também a dizer, não, eu tenho protagonismo e tem todo o direito em buscar esse protagonismo até do ponto de vista legal, tem um decreto que lhe habilita a tal, mas a gente começou tarde. A gente já está no mês de 2024, o do Sul já começou, mas ninguém no Brasil já fez um planejamento espacial marinho. Então, todo mundo está começando do zero. Não é simples fazer, a gente tem experiências externas, a gente tem conhecimentos externos, mas não conhece muito ao certo. Vai se fazer o do Sul, vai se fazer o do Nordeste, vai se fazer o do Nordeste e o do Norte. Cada um deles sugerindo um arcabouço jurídico que não é para aquela região, é para o país todo. Um plano de gestão que não é só para a região sul, é para o PEN todo. Então, depois disso tudo feito, e feito, portanto, por 4 atores, que podem ser iguais ou podem ser diferentes, ainda precisa se chegar na melhor das soluções. Em qual é o melhor arcabouço sugerido, qual é o melhor plano de gestão, pega uma experiência sugerida do Sul com aquela que veio do Norte, isso daqui, ou seja, ainda vai precisar montar o Frankenstein de arcabouço jurídico e de arcabouço normativo e de plano de gestão, além do imenso mapeamento que vai ser feito. E quando nós pensamos em mapeamento, e aí meus colegas conhecem até mais do que eu e vão falar sobre isso, pensem da seguinte forma: a gente vive em terra, e na terra a gente pensa em 2 dimensões, comprimento e largura. No mar, a gente tem que pensar em 3, porque nada impede que no subsolo eu esteja, numa mesma área, no mesmo quadrado, no subsolo eu esteja pegando petróleo, extraindo areia,
botando uma torre de energia eólica que vai ficar lá em cima e que tem uma fazenda de camarão na água. E abaixo da água ainda pode passar submarino. Isso tudo no mesmo quadrado. Então, entender que a tridimensionalidade do mar é complicada até para fazer esse tipo de mapeamento, colocar isso em plotagens, e aí eles conhecem muito melhor do que eu, não é simples. Portanto, é um desafio que está sendo encarado. Isso vai afetar diretamente a economia dos estados que têm essa vocação marítima, como é o caso do Rio de Janeiro, um estado que nasceu do mar e tem essa vocação marítima, e isso vai impactar diretamente a economia do estado. É um horizonte que se abre de se entender o uso desse mar de uma forma mais sistêmica, sustentável. Por isso eu me orgulho muito de ser do único programa de pós-graduação em estudos marítimos da CAPES, Conceito 5, aqui no Rio de Janeiro. É o único lugar do país que tem um programa desse, que estuda o mar. Então, lá a gente procura fazer isso. E esse olhar para a praia, sem ver apenas a espuminha da água que está chegando, mas entender que aquele mundo de oceano precisa ser preservado, não é simples, e saber o que vai ser usado desse oceano, mais difícil ainda. Por isso que a gente precisa normatizar um pouco e a gente precisa entender como vai ser feito o gerenciamento desse mar, que a gente não vive lá, a gente vive em terra. Gerenciar algo onde a gente não vive não é muito simples. É isso. Muito obrigado, professor Beirão. Das palavras dele ficou claro, né, que não é apenas um plano de gestão, é para ser um instrumento de gestão, né, e que uma das dimensões desse instrumento de gestão é exatamente a capacidade de se ancorar num arcabouço regulatório estável, né? E isso é um desafio, mas é um desafio que o processo do planejamento espacial marinho, então ele deixa de ser um estudo para ser um processo, vai permitir que o Brasil galgue esses passos. Eu queria passar agora a pergunta ao José Luiz Pisorno, né? E eu vou manter aí a ideia ainda de explorar um pouco o que é o PEN, olhando ainda sobre a questão, o enfoque da gestão, do PEN como instrumento de gestão, mas aí olhando mais essa questão que o professor Beirão já mencionou, dos mapas de zoneamento oceânico. Qual a dificuldade, qual a função dele dentro desse processo do PEN e dentro do processo do PEN como instrumento de gestão? Pisorno. Bom, boa tarde, gente. Funcionando. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado por estar aqui, agradeço a organização, né? Obrigado, Cláudio, obrigado, André, Sérgio e Luiz Paulo. É bom estar aqui num ambiente como esse, num momento para discutir um assunto tão estratégico, que é assim, a gente ouve falar, mas agora chegou no Brasil, né? É uma realidade que era distante para a gente e agora veio. E a base disso tudo é o que a gente quer do mar, né? O que o povo brasileiro quer fazer com o mar, ou seja, com o nosso oceano. Adorei ver o Oscar falando hoje cedo aqui. Falei, eu vou comprar uma camisa da Oscar, hein? Isso eu vou fazer aqui. Assim, relembra um monte de coisas da infância e hoje a gente está num momento super forte aqui de discussão, né? Mas deixa eu não fugir do assunto, vou tentar ser rápido. Responder aqui a pergunta do Sérgio, que são basicamente duas, né? A importância do PEN para a gente, que acho que já está ficando implícito aqui, e essa história do mapeamento, né? O que a gente vai precisar fazer desse mapeamento, qual a dificuldade disso. Então, o Beirão chamou bastante de mapa, mas eu costumo chamar que a gente vai criar o nosso tabuleiro, né? Não vou chamar de jogo, mas a gente vai preparar o tabuleiro de como a gente vai se relacionar com o oceano. O que a gente quer, o que a gente vai fazer, e não vou ser tão profundo quanto ele, mas quem vai aprovar e quem vai gerenciar isso. Então, a dificuldade que a gente vai ter no PEN toda é como a gente vai organizar essa informação,
já tem muita coisa levantada no Brasil, muito dado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem talvez a mesma quantidade de lacunas, ou seja, a gente não tem um mapa completo de pesca, a gente não tem um mapa completo de recursos minerais. Então, o PEN ele vai ser calçado numa série de informações já existentes, que vão ser organizadas, niveladas, vão alimentar uma série de camadas de mapa que vão nos permitir comparações. Então, eu vou ter os ecossistemas, vou ter os serviços ecossistêmicos que eles nos proporcionam, unidades de conservação, áreas importantes para qualquer tipo de espécie marinha, áreas de reprodução de organismos vivos, uma série de fatores que vão ser camadas, como o Berão colocou. A gente vai ter um quadrado com uma série de informações, mas antes de tomar a decisão, a gente tem que saber o que tem ali, como a gente tem ali, como vai proteger o que está ali e como pode usar, que é uma prerrogativa do PEN, fazer a organização, a definição do que vai ser feito com o espaço marinho, protegendo os serviços ecossistêmicos. Ou seja, a gente não pode só chegar, vamos devastar essa área, parte para outra. Não, a gente tem que usar de modo sustentável. Essa é a grande pegada. Como é que isso vai funcionar, né? Para a gente conseguir pensar em chegar, a partir dessa informação, chegar num plano de gestão, a gente tem que ter uma visão do que tem hoje, né, fazer um grande retrato da informação, considerando lacunas de conhecimento, considerando tudo, e, ao mesmo tempo, imaginar cenários, imaginar possibilidades de usos diferentes, possibilidades de diferentes cenários do que pode acontecer com o ambiente, nesse monte de mudanças climáticas que a gente está tendo, ou seja, não é uma coisa estanque, a gente tem que pensar hoje, 10 anos, 15 anos e 20 anos, ou seja, a gente vai ter uma série de cenários. Todos esses vão ter que estar numa base de informação georreferenciada, na base de mapa, onde a gente vai poder discutir. Tá? E não é um grupo de especialistas, não, como o Berão falou, tem que ter um grupo de pessoas, um grupo de profissionais fazendo o trabalho, levando depois para a discussão pública, dos mais diversos níveis, desde níveis executivos até o pessoal que está na ponta, até o pescador que está na beira da praia, se ele quiser participar, quiser se habilitar para estar discutindo, ele vai ser ouvido. Então, vai ser criado todo o nosso tabuleiro de jogo, né, de trabalho, e isso, para ser validado, ele tem que ser discutido, tem que ser aprovado. Então, aí é uma das grandes pontos de dificuldade que a gente vai ter, né? Como convencer as pessoas, como dialogar com as pessoas para ter esse tipo de aprovação, né? Dentro do escopo do PEN, da lógica do PEN, tem uma atividade muito importante que é a preparação das comunidades, a preparação dos atores que vão estar envolvidos. Então, todo esse conjunto de mapa vai estar associado a cadernos temáticos que mostram de onde veio a informação, como ela foi trabalhada e como a gente está imaginando os outros cenários e por que está imaginando aquilo. Então, são produtos casados que vão nos permitir conversar, dialogar com o público em geral sobre a importância do PEN. Acho que eu estou alongando um pouquinho demais já, mas para resumir assim, por que é tão importante? Por que o mundo inteiro está organizando, está buscando fazer os seus PENs? A gente tem ouvido em todo e qualquer seminário, todo e qualquer encontro que a gente vai, 70% do planeta é água, né? O ambiente marinho ele tem uma grande capacidade de absorção de carbono, ou seja, se a gente pensa que vai ter que buscar uma forma de tentar trazer o equilíbrio do planeta de novo, 70% dessa possibilidade está no mar. Então a gente tem que ter pelo menos um uso muito consciente, uma forma muito organizada de usar esse ambiente, né? Eu acho que era isso. A gente pode ficar a tarde toda falando, mas não vale a pena. Muito obrigado. Acho que o Pizzorno conseguiu dar uma complementada aí nessa visão, né, do que é o PEN, mesmo que nesse curto espaço de tempo, né, para se dar uma informação
profundidade, complexidade e importância desse estudo e desse processo que dele decorre. Bem, a gente aqui está com um painel bem mesclado entre executivos e professores, né? Começamos aí com o professor Beirão, da Escola de Guerra Naval, passamos aqui pelo Dr. Pisorno, né? Que ele é gerente de desenvolvimento de negócio da Environpact Sustentabilidade e Resiliência, que é uma empresa que atua especificamente nessa área não só de meio ambiente, de mapeamento marinho. E vamos aqui voltar, então, para a universidade, né, com o Dr. Luiz Paulo Assad, que é professor do Departamento de Meteorologia da UFRJ, do Programa de Engenharia Civil da COP. Eu vou mudar um pouco de enfoque, né, ainda, né, logicamente, em torno do PEN, mas eu queria avançar um pouco no seguinte sentido, né, porque o PEN é um instrumento de gestão, né, espacial marinha, né? Como que fica essa questão de gestão no futuro, dadas as mudanças, né, que se avizinham aí, principalmente na área climática? Então, eu queria perguntar exatamente ao professor Assad, né, como que essas mudanças climáticas podem impactar esse objetivo de gestão do espaço marinho. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Obrigado pela organização do evento, pelo convite de estar aqui hoje falando de um tema tão importante, né? A gente está falando tanto sobre legislação, sobre linhas de costas, possibilidades de alguns PECs aí para tentar reorganizar o espaço marítimo, de alguma forma, o espaço costeiro, mas não deixa de ser também o espaço marítimo. Então, é muito importante estar aqui hoje. Como o Sérgio comentou, venho trazer um pouco o olhar também da academia, da universidade sobre isso, e vou falar, né, de uma maneira mais confortável, menos da parte de regras e de leis e de normas de gestão ambiental, mas mais da parte ligada efetivamente ao meio oceanográfico, que a minha formação básica é oceanografia e clima também, né, sou professor do Departamento de Meteorologia. Então, assim, o André começou falando sobre o espaço tridimensional e da complexidade que isso tudo tem no oceano. Eu tenho uma notícia, não sei se é muito boa para te dar, tem uma quarta dimensão que o Zé Luiz comentou aqui também, que é o tempo, né? Então, assim, eu espero, eu não estou participando diretamente, né, das iniciativas do planejamento espacial marinho, mas eu espero que esse pensamento em relação ao tempo esteja embutido dentro das pessoas, das instituições que estão participando desse desenvolvimento. Porque, de fato, a gente está vivendo, está todo mundo percebendo isso, a gente está vivendo num planeta em constante mudança, né? Com eventos extremos, como que tivemos no Sul, mas antes desse evento do Sul, tivemos outros eventos aqui na região Sudeste, no Norte do país também. Então, a gente precisa, eu espero realmente que, na essência desse planejamento, esteja essa dimensão de que o clima está mudando, né? E as condições e características oceanográficas, os diversos serviços ecossistêmicos que o Zé comentou aqui, vão estar se alterando também. Então, o que hoje a gente tem como ordenamento marítimo de uma região pesqueira de uma determinada espécie marítima, pode não ser daqui a 10 anos com o aumento da temperatura da superfície do mar, né? Pode ser que uma região que hoje é muito propícia para, por exemplo, geração de energia eólica, não seja também daqui a 10 anos. Né? E aí a gente tem que entender como é que isso vai alterar. Então, o PEN, há necessidade que o PEN seja um instrumento dinâmico. Ele não pode ser estático, isso tem que estar muito claro. Né? E isso é muito importante, quer dizer, porque os conflitos que hoje a gente tem em vista podem ser totalmente diferentes no futuro próximo. Né? E aí, né, trabalhar com o clima, com essas escalas maiores, exige uma coisa muito importante, que é a aquisição de dados. Né? E aí eu acho que os participantes aqui da mesa têm essa noção, eu não sei se todos aqui têm, mas, infelizmente, o Atlântico Sul, né, e a gente está aqui dentro dele, é um deserto de informações oceanográficas, principalmente. Então, a gente precisa ampliar o esforço de observação oceanográfica. Para quê? Para fazer aquilo ali, ó, e-monitoramento, para monitorar e poder entender como é que o clima oceânico está mudando, como é que as características oceanográficas estão alterando e como é que isso pode impactar os diversos usos do oceano. Eu não mencionei aqui, mas tem o próprio espaço
marítimo que pode mudar em decorrência do aquecimento global, né? A gente tem a elevação do nível médio dos oceanos, que pode inundar, o que é hoje uma linha de costa pode não ser. E a conexão com o continente também, né? A gente vai ouvir a Cláudia falar já, e os rios, né? A vazão dos rios também é alterada por isso, e vai alterar também todas as condições para os diversos serviços ecossistêmicos no oceano. Então, assim, o trabalho é complexo, é grande, exige aquisição de dados. A gente tem uma não uniformidade em termos de densidade e frequência de dados coletados ao longo da costa brasileira. Por exemplo, eu posso estar falando, espero que eu não esteja muito leviano, mas a impressão que eu tenho é que norte e nordeste do Brasil tem uma densidade de dados coletados muito inferior de sul e sudeste. Talvez os colegas possam corroborar ou não o que eu estou falando, mas é a impressão que eu tenho como pesquisador. Então, a gente precisa normalizar essa aquisição de dados para poder ter um maior conhecimento de uma linha de base do que é hoje, para entender melhor qual é a alteração no futuro. Isso é fundamental, em diversas escalas espaciais. A gente está falando aqui do espaço marítimo, mas aqui a nossa Baía de Guanabara exige isso também, né? A Baía de Sepetiba e as outras tantas baías que a gente tem espalhadas pelo nosso litoral, né? Deixa eu só ver minha cola aqui, para não esquecer aqui que eu ia falar também de importante. Ainda tenho tempo, Sérgio? 2 minutos. Então, tá bom, é rapidinho aqui. Acho também que isso é importante também, eu não sei, para as pessoas que estão trabalhando em planos hoje do planejamento marinho, mas hoje a gente tem ferramentas para poder entender como é que o oceano está mudando. Especificamente, eu trabalho nessa área de estudo, que é a modelagem computacional climática, oceanográfica. Então, você é capaz não apenas de compreender, né, com esses modelos do painel da ONU, por exemplo, de mudanças climáticas, do IPCC, não apenas entender o que vai acontecer no futuro de 10, 20 anos, claro, com algumas incertezas, mas você tem uma noção até num espectro maior, num período maior, o que pode acontecer com o clima do oceano. E você pode regionalizar e detalhar isso para as regiões sul, sudeste, norte e nordeste do Brasil. É importante que se diga que, devido a essa grande extensão do nosso país, o que acontece no sul e sudeste é bem diferente em termos oceanográficos do que acontece no norte e no nordeste. Então, tem essa complexidade também. As regras não são as mesmas, os modelos não são os mesmos, e certamente o planejamento espacial marinho não vai ser o mesmo, a gente vai ouvir já Cláudio falar sobre isso. E, enfim, era isso. Eu queria só agradecer mais uma vez a participação. Obrigado ao professor Assad, que realmente essa percepção, né, da quarta dimensão, né, foi muito bem colocada, no sentido de que ele tem que ser tratado também como uma dimensão, né? Quer dizer, a gente e reforça a visão, né, de que o PEN, além do estudo em si, né, ele tem que ser tratado como um instrumento de gestão. Bem, como eu estava falando da diversidade aqui do nosso painel, então tivemos dois da academia, né, e 2 executivos, um do setor privado e agora uma do setor público, né? A Cláudia Fani, né, que é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Aquáticas do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá. Cláudia, para finalizar aqui o nosso painel também, dado o tempo que temos, né, assim, tem uma apresentação, né, Cláudia, que vai passar aqui, né? Então, eu queria avançar um pouco na questão das complexidades do PEN, né, e aproveitar que a Cláudia representa aqui o norte do Estado, né, e perguntar para ela em que medida as peculiaridades da região norte podem representar desafios técnicos para o desenvolvimento desse estudo e para o desenvolvimento desse processo de gestão. Tá, obrigada e boa tarde a todos. Para a gente falar um pouco das peculiaridades da região norte, principalmente essa parte costeira, a gente vai falar sobre um projeto que a gente tem planejado ele nos últimos anos para o estado não só para o estado do Amapá, mas para a região da Foz do Rio Amazonas. Eu trouxe uma apresentação para ilustrar algumas peculiaridades. Conseguiram colocar a apresentação dela aqui? Vai.
Foi. Tá. E que é o projeto Foz, que ele é sobre monitoramento e vulnerabilidade na foz do Rio Amazonas. Cláudia, você quer vir para cá? Fica melhor para você. Tá. É importante a gente primeiro caracterizar a nossa região. Essa figura grande do Amapá, ele mostra a altitude do nosso país. As partes em verde são as partes mais baixas. A gente vê que na parte costeira do país, geralmente essa faixa é estreita, mas quando a gente chega na região norte, ela é extremamente ampla, o que quer dizer que a gente está numa região de altitude muito baixa, muito próxima ao nível do mar. E quanto mais for escuro, verde, mais baixa é essa área. E nessa região da Foz, do Amazonas, que pega o arquipélago do Marajó e o estado do Amapá, é um verde bem escuro. A gente está praticamente no nível do mar. E isso coloca a gente numa fragilidade imensa quando a gente fala de mudanças climáticas e aumento do nível do mar. Essa figura aqui, em branco e preto, a gente retirou ela do site da NASA, é uma previsão. O que vai acontecer com o planeta se o nível do mar continuar aumentando do jeito que ele tem aumentado. E as partes em vermelho são as partes que praticamente vão sair do mapa. No Brasil, a parte que mais gritante, que mais chama a atenção para essa realidade é exatamente a região da Foz do Amazonas. Áreas imensas podem ficar submersas numa fração de tempo muito curta. A outra parte que chama a atenção no Brasil, aqui quase nem aparece, é a região do Rio Grande do Sul, onde a gente viu o que aconteceu agora quando se aumentou o nível do mar. A água se espalha em regiões, vastas regiões, e demoram para escoar. Então, a gente quer chamar a atenção para essa vulnerabilidade que a gente tem para essa área e considerar que a Foz é a maior vazão de água do planeta. De todos os rios que jogam água doce para o oceano, cerca de 20% é contribuição do rio Amazonas. São 200 milhões de litros de água por segundo. E essa não é apenas água, ele é da maior bacia hidrográfica do planeta, são 7 milhões de quilômetros quadrados, mais de 1.000 afluentes. E essa água é riquíssima em nutrientes e partículas em suspensão. Então, é mais de 1 tonelada de sedimentos também despejados por ano nessa região, o que traz para a gente desafios enormes para navegação, por exemplo. Os bancos de areias lá, eles se movem, a gente tem uma dinâmica muito rápida, a gente tem uma erosão costeira numa velocidade que você não vê em outros locais do planeta. A gente tem arquipélagos, ilhas habitadas em que a erosão pode chegar de 3 metros por ano. As mudanças lá são muito dinâmicas. E nessa figura abaixo, a gente mostra uma simulação da pluma de sedimentos do Amazonas. Ela é visível em imagens de satélites também, para a gente ver o quanto é dinâmico. Aqui são figuras que retratam 15 dias apenas, de 13 a 20 de maio desse ano. Então, a pluma ela é dinâmica, ela cobre grandes extensões, e, além dessa pluma de sedimentos, tem ainda o efeito da salinidade. A água doce, dependendo da literatura de quem a gente está consultando, ela pode avançar até 500, 600, 800 quilômetros para o mar. Então, essa região da Foz é o local em que a Amazônia, geralmente, ela abraça o mar. Então, ela dá para a gente características únicas, inclusive de recursos pesqueiros, de fauna, de animais e de vegetação. O mangue que a gente tem nessa região são as árvores mais altas do planeta. Então, a gente tem muitas peculiaridades para essa área. Mas, ao mesmo tempo, essa figura ela mostra, as de cima, mostram algumas redes de monitoramento do Brasil. A sísmica e meteorológica. A gente vê que, por exemplo, a sísmica tem uma densidade grande no litoral, mas quando a gente chega para a região norte é praticamente zero. O Amapá tem apenas uma estação e ela está em desuso há muito tempo. Então, a gente não tem identidade sísmica, por exemplo. Meteorologia, pouquíssimas estações. A gente não consegue fazer uma modelagem coerente com poucos dados. A gente precisa adensar essas redes para a gente conhecer melhor essa região e a gente saber como atuar. Aquele terceiro mostra a rede geodésica do país, porque a gente colocou ele para saber porque o Amapá é o único estado do Brasil que não tem conectividade com o marégrafo de Imbituba. O que quer dizer que, quando a gente vai fazer dados de modelagem para essa área, a gente vai ter uma imprecisão muito grande, porque a gente nem sabe se o nível do mar lá,
o nosso zero, que é o marégrafo de Santana, se ele é mais alto ou mais baixo que o marégrafo de Mituba. Então, isso vai trazer para a gente uma falta de aderência à realidade das modelagens que a gente faz, principalmente na questão de mudanças climáticas. E essa de março, a gente só está... É um observatório da costa amazônica, que fica na UFPA, e que ele mostra os dados que já foram coletados para essa região. A vazão do rio Amazonas, 95% de toda a água, ela vai pelo Canal do Norte, que a gente fala, ela vai bordeando o Amapá. Só 5% vai para o lado sul de Marajó e sai para o Belém. Mas a maioria dos estados está para essa região, por onde escoa 5%. Mas isso demonstra também diferenças em investimentos. A gente não tem um curso de oceanografia no Amapá, e o Amapá está de frente para a Foz. É necessário e urgente a gente investir em cursos de oceanografia, meteorologia e geologia para essa região, ou a gente não vai mudar a realidade de conhecimento dessa área. E também, quando se fazem modelagens com poucos dados, se faz para grandes áreas, o programa vai fazer. Só que a aderência vai ser baixa para alguns locais e pode nos induzir a erros de gestão. Então, a gente tem uma série de perguntas que a gente precisa responder lá para dar segurança para as nossas populações, para dar seguranças para a nossa economia e para o comércio e para tudo mais. E, a partir dessas perguntas, a gente começou a montar esse projeto Foz. E a gente fez ele não só no Amapá, mas consultando institutos, universidades do país todo e montando com eles os planos de ações para a gente poder responder perguntas como essas, como enfrentar os efeitos adversos de eventos de poluição marinha, de plástico, de óleo e de saneamento. E também sabendo que praticamente todo o saneamento que não é tratado, né, a água, os microplásticos, toda a bacia do Amazonas acaba indo para a Foz. E qual que é o efeito, o impacto disso? Então, através dessas perguntas, a gente identificou a necessidade de diversos monitoramentos que a gente precisa fazer no Estado, porque a gente tem tido alguns projetos pontuais no tempo e no espaço, que eles não dão para a gente os dados suficientes para a gente entender o padrão e a dinâmica que a gente tem nessa região. A gente não tem ainda o entendimento das correntes que atuam lá, da maré, do efeito, uma série de coisas. Então, a gente fez um projeto em que a gente busca esses monitoramentos. E como que a gente tenta fazer isso? A principal proposta do projeto Foz é adensar as redes de monitoramento e expandir elas para a região do Norte. Não é o Amapá fazer o monitoramento do clima, mas, assim, expandir as redes de quem é de responsabilidade e, assim, a gente ter lá estações que também vão nos fornecer dados. Instalar e equipar estações permanentes de pesquisa na área costeira, porque a logística lá é muito difícil. E a gente não vai conseguir avançar nos estudos se a gente não tiver bases de pesquisas equipadas e com embarcações ao longo da costa. Realizar a conexão altimétrica do Amapá com o restante do país, isso é fundamental. E criar um centro de excelência para conhecimento e monitoramento da região da Foz do Amazonas. E isso tem que estar atrelado aos cursos de universidades que precisam ser feitos. E criar o Museu do Mar Amazônico, porque a gente está pensando muito em fomentar e desenvolver lá a cultura oceânica. A gente tem 5 eixos estruturantes, que um é de estrutura em funcionamento de sistemas costeiros e marinhos, que é o que vai gerar a expansão das redes de monitoramento. Outro que é para a gente entender as vulnerabilidades e riscos dos habitats costeiros e marinhos, principalmente frente às mudanças climáticas. Entender serviços ecossistêmicos, principalmente de provisão e proteção costeira, ciência cidadã, cultura oceânica e infraestrutura e rede integrada de pesquisa. Que só o custo aproximado dele é cerca de 260 milhões, porque também a gente não tem não tem a estrutura básica, assim, nunca teve investimentos robustos de projetos estruturantes e contínuos naquela região. É isso, desculpa avançar no tempo. Obrigada. Obrigada, Cláudia.
Apenas para finalizar, já foi alertado ali que o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a Cláudia, ao Beirão, ao Pisorno e ao Assad, né, e, novamente, louvar aí a iniciativa do governo federal de estar levando a cabo, né, esse processo, né, de realização desses estudos e da posterior gestão espacial marinha, que, mesmo nesse curto espaço de tempo, esperamos que possamos ter dado a vocês uma visão da importância e complexidade. Bem, muito obrigado por esse painel. Obrigado, Sérgio Gustavo, Cláudia Fune, Luiz José Pisorno, Luiz Paulo de Freitas Sade. Muito obrigado pela participação de vocês nesse nosso painel. Secretário.